Tá valendo, acho que pode ir. Vamos lá? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Estamos de novo em mais uma live, sexta-feira. Hoje a gente vai falar sobre creators e o desafio da relevância de conteúdo hoje, em tempos de mudanças eternas de algoritmo, de muita ansiedade. Se você trabalha com creators ou com conteúdo ou com marketing também, enviem as dúvidas aqui, a gente vai responder ao longo da live. E Luiz, apresenta nossa quem tá com a convidada, gente hoje. Dani Costa. Besocheiro. Não vou falar o sobrenome, deixo pra você. Ela é sócia do YouPix. E Dani, obrigado pelo papo, pela conversa. E ela vai explicar um pouco do momento que ela chegou no YouPix, das mudanças que aconteceram nos últimos 3 anos, 2 anos. Quase 3 anos. Mais ou menos isso, né? Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de vocês. Eu cheguei no YouPix numa época de mudança, já que a gente está falando de mudança, as coisas por aqui também mudam. Uma época que a gente foi desafiado a olhar para o nosso negócio de uma forma um pouco diferente. A gente vinha construindo e ajudando essa indústria de produtores de conteúdo, fazendo um evento que unia os fãs, a comunidade, os criadores de conteúdo, as marcas. E eu entrei logo em seguida quando a Bia e o Bob tinham optado por a gente falar mais sobre negócios, né? Então a gente passou a fazer o YouPixCon, deixou de fazer o YouPix Festival, então fomos falar de negócios, né? Porque era um mercado que mudou, que cresceu e que estava se profissionalizando, então a gente precisava avançar junto com esse mercado. Então a gente não precisa mais promover esse encontro, acho que os próprios criadores hoje promovem os seus encontros, existem outros eventos que promovem esses encontros, mas a gente tinha mesmo que falar da indústria, do que a gente podia fazer. E eu cheguei para tocar o braço de educação, nessa época até conheci vocês dois. Verdade. 2015, né? Ou 2016. 2016, bem no início de 2016. Vocês estavam lá em outro lugar, em outro prédio. Isso, hoje vocês estão assistindo a live aqui da nossa sede, da nossa casa. E eu entrei para justamente tocar o braço de educação, porque a gente entendia que mais do que promover o encontro da indústria, que é o que o YouPixCon se propõe, e para promover os negócios, a gente precisava pensar em profissionalização, em educar esse mercado e principalmente os criadores de conteúdo. Só que 2016 foi um ano bem desafiador para nós, assim, a gente se propôs a fazer algumas coisas e aí, quando chegou no final do ano, a gente viu que tinha muito mais para a gente fazer. Então, não eram apenas cursos, né? A gente queria consolidar a nossa área de consultoria, a gente queria criar um programa de aceleração para criadores de conteúdo. E aí foi que, então, eu me tornei sócia do YouPix no final de 2016. Gente, passa muito rápido. Dani, só aproveitando o gancho, o Rui e o João avisaram que o áudio está baixo. A Thaís vai aproximar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais alto. Obrigado pelo feedback de vocês. E aproveitando essa perspectiva histórica, né? Contando um pouquinho. Muitas mudanças do ponto de vista de criação de conteúdo. Você falou da indústria, do ecossistema. É uma área muito dinâmica, né? Mesmo em termos de plataformas, o que é trend, o que é tendência. O que a gente sabe é que vai mudar. Aceita. Essa é a única constante. E a gente tem visto que é isso, aceita, que dói menos. Na verdade, a gente vem acompanhando, nosso papel é acompanhar tudo que está rolando nesse mercado. E foi por isso, então, que a gente também mudou, né? A gente precisou fazer mais coisas pela indústria. E o ano passado foi um ano bem importante para o YouPix. E eu acredito que para toda a indústria como um todo, porque a gente vê mais marcas investindo, a gente quer que elas investam mais, por favor, né? Em marketing de influência, no digital. Mas em termos de mudança, que era algo que a gente estava conversando antes da live começar, que vem aí com essa questão dos algoritmos e as plataformas que mudam também, chegam novas plataformas, né? A gente vem acompanhando isso, mas em especial o YouTube, que eu acho que era uma das coisas que a gente tinha falado, a galera tem uma expectativa muito grande hoje de viver do conteúdo a partir de uma remuneração que vem pela plataforma. E se a gente olhar para o YouTube hoje, por exemplo, é a única plataforma que está remunerando, né? Existe aí E que teve isso desde o começo, né? Exatamente. Então, assim, na prática é uma plataforma super legal. Não que as outras não sejam, mas assim, que tem um modelo diferente. A gente sabe que o Facebook também está fazendo alguns testes aqui no Brasil, mas ainda quem tem o real oficial é o YouTube, né? E a real é que os criadores não têm como viver só
nenhum criador, eu acho, que vive só de uma receita no YouTube. Então a gente tem que, a nossa visão aqui um pouco, é que a gente tem que parar de reclamar sobre este ponto único, exclusivamente, como se dali deveria vir toda toda a receita daquele criador, né? Então, principalmente porque eu acho que a plataforma ela tem um grande desafio, assim, ela tem que atender o criador, ela tem que atender a marca, a gente também falou sobre brand safety, então assim, tem as questões de segurança, de ter um ambiente seguro para aquela marca estar, né? E também o criador, audiência e marca. Então assim, se ela tem que olhar para tudo isso é um negócio, a gente entende que as mudanças elas vão ocorrer e é inevitável, entendeu? Conforme... Só um ponto, Dani, que até esse contexto que você está falando de brand safety, há um ano mais ou menos a gente começou a cobrir muito perto essa questão da segurança para as marcas no YouTube. O ano passado, mais ou menos em março, começou um boicote lá na Europa porque estava aparecendo um anúncio em vídeos extremistas e aí começa uma movimentação muito forte, uma pressão das marcas no YouTube muito forte, que uma das pontas foram ajustes na forma de remunerar, mas desde então eles fizeram várias coisas, mudaram várias coisas meio que para esse equilíbrio entre o criador, a monetização do criador versus a proteção das marcas. Então é um assunto, até coloquei uma matéria aqui que mudanças no YouTube vão além da monetização. É um assunto que tem um lastro gigantesco. Nos comentários. Eu acho interessante essa questão do brand safety porque as pessoas gostam de agora o YouTube ou qualquer outra plataforma vai diminuir a torneirinha para quem produz conteúdo lá dentro, né? Como que essas pessoas vão viver? E eu acho que é uma questão de como tudo está sendo construído, nem essas plataformas sabem os problemas que podem surgir. Exato, e é um esforço de todos, na verdade. Tanto o criador pode dar o feedback e talvez consigam ser atendidos ou não, as marcas também. O que a gente vê aqui é que o YouTube está preocupado sim com isso, né? A gente vê que as mudanças vêm com essa preocupação deles, mas eu acho que existem 3 desafios para a plataforma que a gente, quem pôde assistir a palestra da Fê Serávulo, diretora do Brasil, que rolou na Campus Party, lá dentro da Academia Creator, que foi feita pelo YouPix, ela falou desses 3 desafios, ou seja, continuar sendo uma plataforma democrática, né? Ou seja, que as pessoas possam ter sua voz e publicar os conteúdos que elas tenham interesse, ter um ecossistema vibrante, ou seja, que também interesse a audiência, que faça sentido para quem está assistindo aquilo e para as marcas também, e ser um ambiente seguro. Então, assim, não é fácil. Gente, desculpa, caiu a nossa conexão. Aí o desafio de produtores de conteúdo. Olha aí. Sobretudo quando é live, né? Eu vou só aproveitando na nossa primeira parte, tinha muito comentário já. Eu vou pegar aqui primeiro. Álvaro Bruno, tô lendo seu comentário, precisa de um emprego. Galera que tá olhando o Álvaro aí, por favor, se estiver precisando de alguém, vamos nos conectar. O Eldo Gomes, logo no início, comentou, quando a gente fala de desafios, né, ele falou sobre algoritmo, inteligência artificial, mudança de prioridade nos gigantes da tecnologia. Acho que tem muito disso no que a gente está falando aqui. E aí tem uma pergunta do Tadeu Ramos, que é como acompanhar essas mudanças. Que aí eu acho que é essa ansiedade. Essa ansiedade, acho que não é dele, é de todos nós, né? Na verdade, o que a gente viu até na terça-feira rolou aqui no YouPix é um debate que falava justamente sobre a mudança nos algoritmos, né? Como viver com essas mudanças e cada vez mais a gente consegue colar essa live depois nos comentários pra quem quiser assistir. Assistam. Mas aí eu me perdi. Qual que é a pergunta dele? Como acompanhar essas mudanças? Como acompanhar. É tanta mudança que até você se perde. É muito. A gente estava falando antes aqui também sobre como acompanhar tanto criador de conteúdo, como acompanhar tanta mudança. A verdade é que a gente tem que estar ligado o tempo inteiro e a gente vai ter que aprender a fazer alguns filtros, a gente vai ter que estudar mais e cada vez mais a gente vai ter que estudar. Não tem que fazer, entendeu? E para nós isso passa, quando a gente pensa o criador como um profissional, por exemplo, mas aí eu posso olhar também para a marca sendo criadora, né, os publishers sendo criadores, não tem outra forma senão a gente olhar para o número, entender o algoritmo. A gente estava aqui com o Camilo Coutinho, que, poxa, uma puta referência pra gente aqui, quando a gente fala de algoritmo, de entender as plataformas. Ele, principalmente, fala muito sobre a questão do YouTube, mas assim, não tem outro jeito, entendeu? É verdade. É difícil, a gente está num momento em que é muita informação, é muito conteúdo, e a única forma a gente, sabendo que existiu essa mudança, mergulhar lá, entender o que acontece e testar muito quando a gente fala de mudança de algoritmo, de entender o quanto aquilo vai impactar só se você, de novo, testar, olhar para esses dados, entender esses dados. Então,
a gente falava também sobre o criador não ser mais só sobre apenas a criatividade e o conteúdo dele, ele vai ter que, nós de humanas, olhar também para os números. Não tem jeito, né? Eu queria agradecer o pessoal que voltou, muita gente voltou para a conexão. O Fernando Hessel fez um comentário. O Fernando Hessel já trabalhou na televisão, hoje ele é profissional multimídia, tem um projeto nos Estados Unidos. E ele, olha, também concordo que o social media não pode depender da remuneração do YouTube, que é o ponto que a gente estava falando inicialmente. E até uma coisa que a gente fala, que a gente ouviu, né, na época que aconteceu essa mudança, que o YouTube não está ligando mais para os pequenos produtores. Mas assim, aumentou muito o número de criadores na plataforma. Não só no YouTube, como em todas, né? Então assim, praticamente a verba, por mais que eu tenha falado ali que as marcas passaram a investir mais, ela não cresceu no mesmo ritmo e na mesma proporção. A verba não cresceu no mesmo ritmo do número de criadores que existem hoje nas plataformas. Então uma graninha, é um cofrinho que está sendo distribuído com mais pessoas hoje. Então vai ter que ter critério, entendeu? E o critério hoje, a Bia costuma falar, isso aqui não é mais um espaço para moleque, entendeu? É para profissional. Então assim, eu costumo dizer, no meu lado de humanos, aqui, nas coisas que eu estudei, que a gente precisa começar a se responsabilizar pelas escolhas que a gente faz e deixar de terceirizar. No momento que eu fico só criticando e culpando o YouTube ou qualquer outra plataforma, eu não estou me responsabilizando pela minha parte. Está cada vez mais competitivo. Então, assim, se a gente não estudar, se a gente não correr atrás, não tem jeito, entendeu? Vai ficar para trás. É uma época de muito profissionalismo. Quando a gente olhar para a história lá, eu brinco com o PC Siqueira que ele é da velha guarda. Eu falei, da velha guarda de criadores de conteúdo, que iniciou numa época em que ele deve ter errado muito, e vários deles erraram muito. A gente tem a oportunidade hoje de olhar para essa história e já talvez não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Né? Mas eles também entraram num outro momento que não tinham tantos criadores, em que o formato que eles criavam já era muito inovador. Hoje, se eu for pensar, eu quero me tornar uma youtuber, uma creator de moda, eu vou ter que entender que linguagem que eu vou ter, que formato que eu vou ter, que me diferencia das outras. E isso, para nós aqui no UPix, nada mais é do que eu me enxergar como empreendedor, porque quando a gente... E sobre empreendedorismo tem muito conteúdo, né? Não é novidade o que a gente vai falar aqui, mas assim, quando eu pensava em abrir um restaurante, eu tinha que ir lá e fazer aquela minha... Plano de negócios. O plano de negócios, olhar oportunidades, ameaças, fraquezas e... Né? Então, assim, meus pontos positivos. Então, a mesma coisa, a gente está chamando muito o criador para isso. No nosso programa de aceleração, assim, a gente provoca muito eles no sentido assim, o que vocês estão fazendo? Eu me lembro que eu fiz uma atividade com o último grupo aqui, que eu falei, que se vocês tivessem uma fada madrinha, um gênio da lâmpada que surgiu agora, o que vocês queriam? Eu queria dinheiro. E eu, mas e aí, o que vocês estão fazendo para conseguir esse dinheiro? Porque o gênio não existe, então a gente ou vai ter que se mexer, ou a gente vai ficar sentado esperando e aí vai passar. Entendeu? Dani, você acha que por exemplo, você falou da velha guarda, são os creators, né? Vamos usar esse termo. Da primeira geração. Da primeira geração, que eles entraram nisso sem esperar dinheiro, e o dinheiro veio, né? Porque, tipo, puta, tô interessado nisso que você tá fazendo. Como que faz pra você falar da minha marca, falar disso? Teve esse momento dessa galera que começou e não esperava o dinheiro. E hoje é uma outra leva de pessoas que já começam buscando dinheiro. Olha, eu sei falar sobre esse assunto. Eu gosto muito desse assunto. E aí buscando dinheiro. Como que eu ganho dinheiro com isso? O dinheiro em si, né? É outra coisa, né? Que a gente fala, a internet é poder, né? A internet nos possibilitou que muitos de nós tivessem mais voz, né? Então, quando... quer dizer, eu nunca perguntei isso para o PC, mas imagino que quando ele começou a história dele, tinha a ver com ele falar sobre o PC, sobre a experiência dele. Não tinha a ver com ele ganhar dinheiro com aquilo. O dinheiro veio como consequência do trabalho que ele fazia, como consequência da comunidade que ele criou, né? Então, assim, ele conseguia atingir um público X de jovens, etc. Então, as marcas olharam para aquilo e disseram, tem alguém aí que está falando com o jovem de uma forma que eu não sei falar. E hoje não, o pessoal quer, além do dinheiro, acho que quer uma fama. E é quando a gente olha pra fama, a gente esquece que tem um outro lado, que a gente viu muito creator aí passando por depressão, dificuldade de lidar com as críticas, né? Então, assim, eu anotei aqui várias coisas e eu ficava assim, gente, vai ser meio triste tudo isso que a gente tá contando, mas é um choque de realidade que as pessoas precisam
Esse lado emocional da parte dos criadores é... Estamos fazendo uma matéria sobre isso, inclusive, em vídeo, sobre estresse, burnout, depressão. Eu vou aproveitar, a Bárbara Luneta, ela estava na primeira transmissão, ela fez 2 perguntas. Eu vou colocar a primeira pergunta dela, depois a segunda dá um gancho pra gente. Você tem alguma dica para se tornar relevante no YouTube? Eu acho que é o mote da nossa conversa, né? Então eu acho que você falou um pouquinho sobre isso. Não é sobre dinheiro, né? Não tem toda uma questão profissional aqui, né? Só acho que a gente repassar um pouquinho isso. Então assim, a gente acredita hoje num tripé, vamos dizer assim, para quem quer produzir conteúdo. Então a gente tem que ter o lance da criatividade, é claro, a gente inovar em formato, inovar em tema, tem tanto tema que ainda não foi explorado. A gente trabalha aqui com consultoria, às vezes as marcas nos procuram por um nicho tão específico que não tem ninguém falando sobre aquele tema, né? Então assim, o YouTube, por exemplo, e o Google hoje são os maiores buscadores. Existem formas, existem ferramentas para saber do que as pessoas estão querendo saber e o que não tem de conteúdo sendo entregue sobre aquele assunto. Então assim, dá para pensar formato, esse é um ponto. Mas se a gente não vive mais sobre isso, só com isso, quais são os outros 2 pilarezinhos que a gente defende aqui? Então tem toda essa questão de olhar para os números, de olhar para os dados, mas também tem uma questão de planejamento, né? Então assim, é como você é o lance do empreendedorismo aqui também, total, né? O negócio, a estrutura. Então o que eu vou produzir, como eu vou produzir, com que frequência eu vou produzir, que marca, o que é a minha marca, qual é o valor da minha marca? Porque o seu nome, você como criador é uma marca, né? Então que valores eu quero passar para o meu público, né? Como que eu vou trabalhar roteiro? Várias pessoas às vezes chegam aqui com perguntas simples assim, não consigo criar um roteiro, eu não consigo me organizar a grade do meu conteúdo. Então assim, antes talvez não tivesse essa loucura toda, essa necessidade de organização, mas não tem mais como fugir disso. E aí eu até anotei uma frase, vou procurar. A Dani fez uma lição de casa que é muito legal, hein? Tem um livro, posso mostrar? Folhas e folhas. Ninguém entende minha letra, mal eu entendo. Mas ano passado a gente fez uma viagem muito legal para a VidCon, que é o maior evento de vídeo online hoje no mundo. E a gente foi justamente entender mais sobre esse universo, ouvir criadores, etc. E o Phil DeFranco, que é um youtuber que tem mais de 6 milhões de seguidores, ele fala o seguinte: o sucesso como creator no longo prazo não vem da sua motivação, isso é super importante, né? Mas sim da sua disciplina. Então vai ter dia que tu vai acordar e que tu não vai querer fazer conteúdo, mas tu vai ter que fazer, e tu deveria fazer, né? Uma maratona, não é um tiro. Então assim, é isso. É disciplina, muita disciplina, é planejamento, é se entender como empreendedor. Não tem espaço mais para brincar, entendeu? Pode ser que um vídeo meu viralize do nada, pode ter sorte de alguém te amar ou algum outro criador grandão te achar o teu vídeo e te curtir pra caramba. MC Loma, ó, tá aí pra ir. Entendeu? Mas assim, a gente não pode contar com esse percentual, né? A Bia fala uma coisa legal, que o creator é como o tubarão, que tem que continuar nadando. De que Bia você está falando? Bia Granja. Porque tem aqui, ó, o Rafael Lima tá perguntando, cadê a Bia Granja? Rafael, a Bia tava por aqui fazendo uma reunião. Deixa eu voltar aqui. Lembra do Álvaro Bruno que falou que tá sem emprego? Ele tá super presente nessa live. Ele voltou, comentou, ele falou da dificuldade, ele se formou, tá em busca de emprego. E ele fala o seguinte: preciso trabalhar para estudar, mas é difícil, sobretudo para quem mora no interior do país. Eu queria aproveitar o gancho desse comentário dele para falar um pouco sobre o fato de sair do eixo, né, Dani? A gente está em São Paulo, Rio de Janeiro, mas assim, de olhar também para o que está sendo produzido regionalmente. No interior do país, a gente tem um país gigante, com muita produção. Eu acho que é importante ressaltar isso também. A gente, o ano passado, inclusive... agora eu já estou confusa se é 2016, 2017, mas a gente fez um esforço, a gente tem uma parceria super grande com o Armindo, que é do interior de São Paulo, a gente se conectou com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, do RS Bloggers, que é a Andressa. Então assim, a gente também precisa que as pessoas assim, como o YouPix aí eu estou falando, né, que venham aqui conversar com a gente também. A gente tem um entendimento de que nós precisamos levar o que acontece aqui para mais pessoas, e por isso que justamente no ano que eu entrei, a nossa ideia era ter a escola online, né? Pra gente poder levar o conteúdo para quem tá fora desse eixo. Acho que muita coisa acontece aqui, muitos criadores acabam vindo para cá, mas com certeza tem que ter esse olhar para o regional. É um esforço que a gente faz aqui, até nas nossas consultorias, quando a gente trabalha mapeamento, é tentar
identificar esses criadores, porque tem muita gente legal fazendo coisa legal também fora desse eixo. E aí, eu vou aproveitar para fazer propaganda do programa de aceleração do YouPix, que é o Creators Boost, que está com inscrições abertas até o dia 11. A gente quer muito trazer mais gente de fora do eixo, mas a gente precisa que vocês se inscrevam. Venham, vai ser uma semana intensa, assim, ó, eu acho que dá pra chorar, dá pra suar, mas vai dar pra aprender muita coisa. A gente vai ter momentos de desafios com marca, de co-criar aqui com marcas, então partindo de briefings reais, é uma oportunidade que muitos deles ainda não tiveram de trabalhar com marcas, né? Então, assim, venham, sabe? Porque isso, ele não paga, ele ganha tudo. E é fruto de todas essas necessidades que você estava falando de profissionalização, do ecossistema. Dani, eu vou só colocar uma pergunta aqui. Antes disso, deixa eu comentar uma coisa, que você estava falando dos nichos que não são explorados. Essa semana, a Mara Luque e o Tabé do Porta dos Fundos, eles conseguiram investimento para um canal voltado para notícias. Notícia. Que é um nicho que é pouco explorado. Tem muito publisher ali no YouTube, mas é produzindo algo muito diferente. Com a mesma linguagem, talvez, de como se produzia TV, né? Exatamente. Não tem uma linguagem, vamos dizer assim, youtuber para as notícias, um olhar de youtuber para as notícias. E o mais interessante disso é que tem gente da mídia tradicional, vamos dizer assim, produzindo todo esse conteúdo ali, dentro da plataforma. Deixa eu só adicionar, o Camilo Estrada falou justamente sobre isso, falou um pouco dessa mentalidade de creator, também para o jornalismo e a questão de cobrar pelo conteúdo. Isso que você falou, esse exemplo é interessante, porque você acaba... eu acho que o jornalismo ele vai se reinventando e se tornando criador de conteúdo com essa pegada mais influenciadora. E não é surpresa, agora fazendo um comentário... É muito louco porque isso não vem de um publisher, né? Não é um movimento de um publisher. É super interessante. Porque deveria vir de um publisher. Exatamente. É um movimento de alguém que já está na plataforma. São das startups. Que entende a plataforma e, peraí, tem um potencial aqui. Acho que... e é um pouco o que a gente estava falando. Tá muito concorrido, tem muita gente. São mais de 400 canais já com mais de 1 milhão de inscritos. Então, assim, tem muita gente produzindo conteúdo. Mas tem espaço, a questão é procurar, entendeu? E eu sei que existem formas de fazer isso e que quem está afim de produzir conteúdo e precisa entender isso, entendeu? Vai ter que olhar para esse cenário, não tem que fazer. É um pouco essa notícia assim, que eu tenho pra dar. Tá pintando muito comentário e pergunta relacionada ao algoritmo. Que é um assunto delicado, um assunto técnico. Complexo. Mas ele se intercala com a questão da dependência de plataformas. Eu acho que esse é o ponto pra gente. Eu vou só ler aqui. Isso é bem interessante. A Priscila Andrade falou assim: qual seria a dica para conseguirmos trabalhar os algoritmos das redes que acabam limitando o alcance dos posts e vídeos das nossas publicações? Em lives anteriores a gente falou sobre isso, né? A gente já fez uma só sobre social media e tal. Sobre dependência. E só antes de você falar, Dani, o Eldo Gomes, ele coloca uma observação também sobre dependência de plataformas. Eu, que sou criador jornalista há alguns anos, ainda acredito que o mais importante é o site, é o blog, o produto independente, do que depender de mídias sociais em geral. Todas mudam e isso acaba prejudicando. Qual é a importância da gente discutir isso, né? Então, essa live que eu falei pra vocês que rolou aqui no YouPix na terça, esse evento, a gente trouxe o Gui Melis do Quebrando o Tabu, que é uma página que está no Facebook, única e exclusivamente. E a gente perguntou pro Gui como que era isso, tendo em vista essa mudança recente que aconteceu. O Gui, ele falou que ele tinha uma meta diária de um alcance de 10 milhões de pessoas para uma página que tem 8 milhões de seguidores, eu acho. Diário. Que é isso. E aí ele viu aí com essas mudanças recentes uma diminuição bem grande, então ele está em 8,5. Acabei de colocar o link dessas mudanças que a Dani está falando. Só que ele assim, a gente até brincou, porque ele tá só no Facebook e aí, Gui, o que você vai fazer? Ele, não, eu já ouvi várias vezes que eu não posso estar só no Facebook, né? Então isso tá claro pra mim agora. E aí ainda brincaram com ele, mas você tá numa DR então com o Facebook, você vai se separar do Facebook? Ele, não, eu não vou me separar do Facebook, até porque é a única que eu tenho, né? Então assim, realmente não dá pra só depender de uma plataforma. A gente não sabe o que vai acontecer com essa plataforma
eu não sei nem dar um período de tempo, porque as coisas acontecem tão rápidas. Quando a gente olha existir o Orkut, eu não sei se a gente imaginava que um dia o Orkut iria acabar, entendeu? Então, assim, o que vai acontecer? Que outras mudanças, ou que outras redes vão chegar que a gente nem imaginou ainda, né? Então, assim, é um pouco sobre isso também. Não dá pra depender da plataforma. Você tem que... Sabe quem... Desculpa, eu ia dar um exemplo. Fala primeiro. Dá um exemplo. Dá um exemplo. Eu ia falar, a gente estava falando de modelo de negócio, essa coisa de não depender da plataforma. Tem uma entrevista nossa com a Dani Nossi e com o Paulo Cuenca, que são um exemplo muito bom de diversificação de modelo de negócios. Perfeito. E eles falam nessa entrevista que o creator não pode depender de plataforma, e se você colocar os seus ovinhos numa cestinha só, você está perdido. Tem que ir pensando nas cestinhas. E só para ilustrar esse exemplo das cestinhas... A entrevista está nos comentários. Eles têm um canal, tem uma produtora, agora estão com um curso de culinária, de técnica de confeitaria da Dani. Dão palestras, dão cursos. Tem livro. Então, tipo, pensando em modelo de negócio, eles têm uma coisa super diversificada. E o centro ainda é o canal no YouTube, mas eles estão pensando sempre em, tipo, poxa, se fechar essa torneirinha aqui, eu tenho que ter outras abertas. Em termos de negócio. No nosso programa de aceleração e nas mentorias e consultorias que a gente faz exclusivamente com criadores de conteúdo, o tempo inteiro é isso que a gente está pensando. O que vocês poderiam fazer com isso? Então, por exemplo, a gente tinha o Drex, né? Então o Drex veio pra cá e participou do programa de aceleração e a gente dizia, ok, mas se não tá dando pra a única fonte de receita ser o canal no YouTube, o que dá pro Drex fazer? E a gente fez uma super provocada, os mentores que vinham aqui, e assim, Drex é consultoria, entendeu? Eles podem dar consultoria sobre questões de gênero, enfim, tudo que abrange ali o universo do Drex. Eles podem dar consultoria para a marca, de como falar com este público, de quando você for fazer uma campanha, como você deve se posicionar. Então, eles podem produzir também para outras marcas, enfim. Então, não dá para ficar. Todos eles, de alguma forma, a gente faz enxergar outras possibilidades, porque ninguém está vivendo disso. Então, eles são... Paulo e a Dani são criadores que a gente tem um carinho muito grande aqui, porque a gente enxerga isso. Mas, de novo, mais do que enxergar Paulo e Dani com diversificação de modelo de negócio, para nós, eles são uma puta referência de profissionalismo. De quem entrega, né, de quem atende. Então, é preciso olhar para essas pessoas e se inspirar mesmo, se espelhar nelas. Porque tem muitas outras fazendo coisas que não são legais e que a gente não deveria, talvez, perder tanto tempo fazendo análise sobre elas, e sim para quem está fazendo coisa legal, entendeu? Aquela hora, sabe o que eu ia falar pra gente seguir? Eu ia falar sobre o lance da dependência das plataformas e o que vem depois. É muito engraçado, no começo a gente falou sobre as mudanças no YouTube e todas as crises das marcas cobrando no YouTube, os creators reclamando por causa da remuneração. A gente está... Início do ano agora, a crise do Facebook, que eu coloquei aqui também, a questão a Folha deixando o Facebook. É só uma observação, é muito interessante o nível de como é passional a discussão. Sempre tem um viés apocalíptico. Não, é o fim do Facebook, tá acabando o YouTube. Eu acho que tem muita paixão envolvida também, né, gente? Total. Calma, a gente gente fez uma pesquisinha aqui, que eu até... Depois posso passar os dados para vocês, mas a gente perguntava se a intenção das pessoas era sair das plataformas. E a maioria não é. Eu acho então, que acho que tem que entender a mudança e se adaptar a ela. É importante esfriar os ânimos também, total. né? Ô, Dani, pra gente seguir aqui, bastante pergunta. Pessoal, muito obrigado pela interação. Dani, o José Rodrigo está colocando o seguinte, ele fala assim, a Dani citou que existem ferramentas para descobrir a carência do conteúdo que as pessoas estão procurando. Qual seriam essas ferramentas? Poderia dar um exemplo, se você lembrar agora. Perguntar. Se você não lembrar, depois, José, a Dani volta aqui também para conversar com você. Tá, não, eu posso voltar, me perdoa, mas a minha cabeça agora não lembra o nome das ferramentas, mas existem e tem como descobrir isso, né? Então, assim, dá pra gente usar esses aparatos todos da tecnologia para a gente fazer pesquisas. A gente usa muito isso aqui para as nossas consultorias, né? Quando a gente quer contextualizar para uma marca onde ela pode entrar com conteúdo, né? Quando ela vai trabalhar com um influenciador, com um criador,
o que ela pode abastecer que ainda não tem. Então existe. Depois eu passo isso para vocês, né? A nossa área de consultoria toda ela é tocada pela Bia, é de responsabilidade dela, então eu trago isso para vocês, fiquem tranquilos. Dani, outra pergunta. Rafael Lima. Dani, o que aconteceu com aquela premiação do YouPix? Qual? Lembro de bombar no Twitter lá nos idos de 2012, 2013. Ixi, gente. Qual será essa premiação? Qual será essa premiação? Aí não tinha... era uma premiação do festival. A gente tinha uma que revelava os talentos e que com o tempo ela mudou, desde que eu tô aqui, ela se chama Creators Pitch. Pode ser que seja essa. Que rola durante o YouPixCon. Ela é um pouco diferente, provavelmente, do que acontecia naquela época. Não sei se, desculpem, mas realmente essa época eu não estava aqui, mas assim, do pouco do resgate que a Bia faz às vezes, eu acho que tinha a ver até com votação e tal. Agora é menos sobre votação e ainda esse ano a gente mudou. A gente também muda, olha aí, ó. Nós também estamos trazendo mudanças nos nossos concursos, né? Então, de novo, o Creators Pitch ano passado ele rolou com 5 criadores de conteúdo, eles tinham 5 minutos para falar no palco, eles eram avaliados por uma banca de jurados e um saía destaque, vencedor e ganhava uma série de prêmios. Como a gente tinha o Pitch e tinha o Creators Boost, que é o programa de aceleração, agora eles são unidos, o que quer dizer que nós vamos acelerar mais pessoas esse ano. Então, o ano passado a gente acelerou 8 projetos, 4 por semestre. Dessa vez a gente vai acelerar 20 projetos, 10 por semestre. De cada um desses semestres vai sair 3. Então, 6 criadores vão para o palco do Com, para o Creators Pitch, para poder ter uma avaliação final e aí sair com muitos prêmios legais, né? Inclusive, um dos prêmios foi com a gente agora nessa viagem para VidCon que a gente vai fazer, teve contrato de R$30 mil do Magazine Luiza, então assim, tem muita coisa legal. O ano passado quem ganhou foi o Gabriel Estrela. Isso, que vai com a gente. No ano anterior, o Tito Mello. Comentário do Clécio de Souza: conteúdo sempre foi rei, mas tanto as empresas quanto os clientes o tratam como plebeu. O hype sobre creators inflou o mercado de gente que não ouve o problema, mas quer criar soluções que viralizem, mas dão um pouco retorno ao orçamento. Acho que esse comentário do Clécio ele vem de encontro com muito que a gente vem falando, que você bateu muito na tecla do profissionalismo, de você ter um planejamento, de uma estrutura e de olhar o conteúdo de outra forma, né? Eu até saquei um pouco, não sei se ele está querendo falar sobre Roy, né? Sobre Roy. Roy. Clécio, pode voltar, se a gente não entendeu muito a pergunta. Mas assim, eu acho que isso daí vale também para as marcas. Daí a gente pode também falar uma questão de profissionalismo para as marcas. Por que eu digo isso? Porque também é um mercado novo para quem está fazendo isso, né? Como investir, que retorno eu vou ter, eu preciso lá mostrar para o meu diretor que vale a pena investir nesses caras, porque eles dão retorno. E a gente até usou recentemente no YouPix o exemplo, essa história do vídeo da Jujutsu sobre o livro. Nossa, é boa esse. Viral, assim, se você tinha alguma retrasada. dúvida de que eles podem gerar retorno, a gente não tem, entendeu? E esse é mais um exemplo. É claro que, até onde eu sei, né, esse vídeo foi feito pela Ju porque ela quis. E pra mim, o que demonstra? Que quando o criador ele tem a possibilidade, se fosse o caso dela ter cocriado, né, mas assim, de cocriar com a marca, e a marca entender qual é a linguagem dele, o jeito que ele sabe falar, o formato que ele tem de conteúdo, ou seja, que ele possa manter aquela autenticidade dele quando ele cria com a marca, a chance de dar certo é muito grande, entendeu? Sim. Então, o que a gente vê com o curso que a gente faz de profissionalização para marcas, agências, aqui no YouPix, é isso. É o pessoal assim, ó, gente, isso tá mudando o tempo inteiro. Eu tava lá achando que era só uma modinha e tal, e eu vi que não é, que a gente vai ter que correr agora para alcançar esse movimento. Então, igual também os profissionais que estão em agências, que estão dentro das marcas, também estão tendo que estudar, porque é novo, né? Mas tem que fazer direitinho também, porque senão não gera resultado. E outra coisa que a gente vê pela nossa experiência nas consultorias é que a marca, a gente chega lá e qual é o seu objetivo? Quero ter uns likes. E aí, gente, também precisa olhar para isso, né? Qual é o seu objetivo de comunicação? Qual é o seu objetivo de negócio? Para então a gente entender que métrica a gente vai aplicar, para a gente entender se vai ter um resultado. Isso é legal, que é o aprendizado dos dois lados, do lado das marcas, das agências, todo mundo, né? A gente também aqui aprende pra caramba. Quem não sabe desse caso da Jujutsu, talvez algumas pessoas não saibam o que rolou, a Jujutsu fez um vídeo maravilhoso sobre um livro, né? A gente cola aqui nos comentários desse vídeo um livro da Companhia das Letrinhas.
Livro infantil. Livro infantil, e ela mostra o livro inteiro. Ela até faz um questionamento. Isso que eu tô fazendo é legal, né? Exato. Tipo, eu poderia estar lendo esse livro todo aqui. E o livro tá um dos mais vendidos na Amazon, né? Tipo, eles explodiu em vendas do livro. Sim, esgotou e tal. Esgotou, etc. E é isso. Eu queria pegar esse gancho da Jut. Eu queria pegar esse gancho para, eu acho que é um ponto importante e delicado, Dani, que é a questão quando você tem ações com marcas e a clareza disso. A gente tem vários casos recentes de polêmicas, está envolvendo o Ministério da Educação, de polêmicas de isso é um conteúdo patrocinado, isso não é um conteúdo patrocinado. Eu acho que esse assunto está muito na pauta de vocês, né? Cuidado, você falou indiretamente sobre isso, mas o cuidado na hora de você ter ações de conteúdo e marca. Sim. A gente, quando acontece essas coisas, o YouPix é bastante chamado para se pronunciar. Nem sempre a gente se pronuncia porque a gente acha às vezes que, enfim, a gente não precisa estar em todas as discussões assim detalhadamente. Mas esse específico do Ministério a gente se pronunciou, a gente entendeu ali que tinham cuidados para todos os lados, né, que deveriam ter sido tomados. A gente acredita que todo aquele conteúdo que é publicidade, ele deve estar sinalizado para o público. Normalmente, quem é a comunidade daquele criador, às vezes até já identifica, porque não cola muito com o jeito que ele costuma tratar. A Juju, inclusive, é uma que está sempre falando alerta de merchan, né? Ela deixa super claro isso. Então, a gente defende que sim, que tem que haver isso. Mas, assim, isso tem que partir tanto da marca, porque é um cuidado com a própria imagem dela, o criador, né, de colocar esse tipo de regra para que ele se proteja com a sua própria comunidade. Os agentes que estão aí trabalhando com esses criadores também, de ter cuidado, de entender essas normas, que ainda assim, gente, às vezes não está ali necessariamente na lei o negócio, não tem lei sobre necessariamente isso. Mas existe sei lá, se posso dizer, um bom senso desse mercado, ou melhores práticas que a gente deveria seguir. Saiu um manual de melhores práticas, naquela época até bem próximo tinha saído o manual. Então, assim, o que a gente pode fazer para que fique tranquilo para todo mundo, entendeu? Que seja saudável, porque senão começa a ser uma relação muito esquisita, assim, que não funciona. O Robson Henrique colocou, ele puxou já a nossa conversa para outro assunto, que são os micro-influenciadores. Ele colocou micro-influenciadores, ele mencionou uma matéria que a gente fez, eu li a matéria sobre os micro-influenciadores e deu mais fundamento para um projeto que estou desenvolvendo. Eu estou até colando a matéria aqui de volta. Micro-influenciadores sempre entra aí nas tendências, aparece como promissor, né? O que a gente pode dizer sobre micro-influenciadores em termos de estar no hype, de não estar, o quanto é importante também desenvolver esse núcleo do mercado? Que pra gente já faz tempo que a gente fala que ter uma relação com os criadores, quando a marca quer ter algum tipo de relacionamento com eles, que não basta a gente olhar para os números. Às vezes você pode olhar para o número e aquela pessoa não falar nada, não tem nada a ver com a sua marca, não tem nenhum valor compartilhado e não funciona. E às vezes, se você for olhar para um número X dessas pessoas que costumam chamar de micro-influenciadores, mas que estão no nicho, faz muito mais sentido, porque ele está falando sobre um tema que tem tudo a ver com você, ou com um público que tem tudo a ver com você. Então, assim, eu não sei se é tendência, eu não sou muito de ficar ditando aí o que pode ou não pode acontecer, mas o fato é que a gente está olhando para ele sim, né? Nas nossas consultorias a gente provoca muitos clientes também, porque é isso, tem que entender qual é o teu objetivo de negócio e o teu objetivo de comunicação, para entender se vai ser um creator que tem mais alcance, e aí eu estou olhando sim para os números, ou se eu vou olhar para um creator que tenha mais a ver, fit com a sua marca, com o seu público, enfim, eu acho que tem que entender esses objetivos para a gente definir, mas acho que não tem volta também sobre não utilizá-los, entendeu? Então, de novo, é mais uma oportunidade da gente, do criador que fica ansioso para ter número, ou, porque sem esses números não vão me enxergar. Eu acho que depende muito, porque tem temas que não foram explorados e tem marcas que querem explorar esses temas. E aí a gente tem um casamento de quem precisa com quem fala sobre aquele tema com um determinado público. A gente conversou muito com as agências sobre esse assunto de micro-influenciadores, e é claro que é um assunto que também demanda uma evolução, uma discussão, mas tem muitas marcas que estão focadas nisso. Talvez vai dar mais trabalho, eu vou ter que mapear, eu vou ter que fazer uma coisa muito customizada, mas é isso, né? Eu acho que tem um lance da comunicação assertiva. E eu acho que tem um lance que muitas marcas olham para os micro-influenciadores pensando, vai ser mais barato.
né? A gente pensando em nichos, e nem sempre é. Às vezes o cara mais focado num determinado assunto, ele vai custar mais do que... Depende do objetivo. São vários fatores aí pra levar em consideração. Gente, muitas perguntas. Tô tendo um fomo aqui, mas vamos Eu lá. queria entrar num tema que ele falou ali um pouco, que é a angústia do creator de continuar relevante. Como faz? Tipo, cai o like, aí o cara tá lá preocupado, meu Deus, vai cair o like, caiu o engajamento, essa coisa da dependência das plataformas, como lidar com isso. E até, eu não sei se é esse o assunto também de entrar, mas às vezes o creator tem aquela crise de criatividade, de tipo, o que eu vou falar agora? Como que eu vou evoluir o assunto ou não? O que meu público quer? Essas angústias no fim do dia, quando a pessoa bota... Total. Nem dorme. É bem complicado, é a realidade de vários aí, principalmente essa questão de se tornar relevante. Mas aí eu vou voltar no tema lá que eu estava falando bem no início da live, que era se a pessoa está fazendo... Você está fazendo seu exercício aí de olhar... Porque pode ter uma diminuição, óbvio, por uma mudança de algoritmo. Isso aí a gente já falou e está tudo certo. Mas assim, fora isso, você está olhando para o tipo de formato que você tá testando formato, está olhando para que formato está dando certo, para qual não dá, ou quando dá muito certo, que você nem imaginava que fosse dar certo, que fatores você pode levar em consideração, que hipóteses você pode criar. Só que quando a gente estuda lá a pesquisa, né, quando a gente vai fazer o nosso TCC, as nossas teses de mestrado, a gente tem uma hipótese, a gente precisa testar essa hipótese. Só que o que a gente vê muito é a pessoa ela não chega nem a criar hipótese, ela só enxerga um dado e ela não consegue entender o que está por trás daquele dado. Então é isso que a gente vem falando, tem que olhar o que a plataforma te entrega. O Analytics hoje, por exemplo, do YouTube é super completo, você consegue ver o tempo de retenção do público, uma série de coisas. Então assim, e uma coisa que eu achei legal, ontem eu estava assistindo o reality show do criador, olha aí, vou eu com as minhas... Não é o Cossielo, é o... Peraí, que eu vou me organizar. É o Polado Full? O não. Lucas Rangel. Lucas Rangel. Ele tá com um reality show com criadores de conteúdo, são 4 na bancada, 3, ele mais 3 na bancada, e eram 10 projetos inicialmente, 10 canais de YouTube que começavam. E aí... Eles apresentam, não sei se é o último vídeo, eu não sei se eu não peguei a explicação, assim, de como ia funcionar essa seleção e tal, mas assim, toda vez, cada episódio, eles assistem a um vídeo de cada um dos criadores e eles têm ali na hora o feedback, entendeu? Então, assim, às vezes parece que é um detalhezinho, mas ele contou, eu estava vendo ontem, eles não mostrou essa parte do vídeo, né, mas assim, a menina que gravava, simplesmente uma hora o olho dela não aparecia mais, o rosto dela estava cortado pela metade, eles falaram, gente... Ali não me deu mais nenhuma vontade de assistir. Tipo, eu perdi meu vínculo com você. Então, assim, eles falaram muito de cuidado. Eles elogiaram muitas vezes as pessoas que demonstravam cuidado com aquele conteúdo que ela estava publicando. Isso não quer dizer que tu tem que ter puta aparato para produzir conteúdo. Não. Mas que você tenha cuidado na sua edição. Tinha outra que o áudio vazava. Então, assim... Como é que a sua comunidade vai receber isso? Ou, se você não faz roteiro, às vezes você não entende que o seu tempo... Tipo, você tá ali... Já 5 minutos, que pode ser pouco, mas assim, 5 minutos e não andou aquele conteúdo. Então, assim, para ser relevante, você vai ter que cuidar dessas coisas. Você vai ter que fazer roteiro e entender, olha só, meu tempo de retenção foi até tal minuto. Então, quer dizer que será que esse restante todo, esses outros 2 minutos eu poderia ter cortado, não faria nenhum sentido para a pessoa? Uhum. Então, o que ele falava muito era sobre isso, sobre olhar para edição, olhar formato, entender o seu perfil. Então, algumas pessoas são mais carismáticas, outras menos. Foco, e aí eu não estou falando de concentração, né? Foco, teu foco, às vezes o foco está super mal resolvido, né? Foco da câmera. A câmera, trilha. Então, eles elogiavam muito isso e quando eles criticavam, tinha muito a ver com não ter uma organização do conteúdo. Então, assim, não adianta mais só abrir câmera. Entendeu? Vai ter que se profissionalizar. Planejar de novo. Planejamento, acho que é a palavra. Isso é interessante, porque assim, é uma metalinguagem até aqui agora, essa live. Vocês estão fazendo live, a gente está fazendo live. A gente começou, sei lá, essa live aqui a gente começou no Snapchat. E o experimento leva para essa questão da profissionalização. É um desafio, o desafio do áudio, o desafio da imagem. A galera vai exigindo. É interessante isso, assim, as coisas vão evoluindo.
e vão evoluindo para um lado profissional. E eu acho que a régua vai ficando sempre mais Total, acima, a régua tá né? super elevada. E vale a pena vocês assistirem, porque eu acho que fica bem claro assim, que pontos estão sendo levados em consideração. E é de youtuber para youtuber, ou seja, é de alguém que está produzindo conteúdo para um jovem, para quem está produzindo conteúdo para jovem. Então, assim, até eu acho que fica bem mais fácil ali de se entender. E eu não assisti até o final ainda, fui até o 3º episódio, eu quero ver o que vai rolar. Tá no YouTube dele. Tá no YouTube dele. Eu vou seguir aqui, a gente está quase terminando, tem bastante pergunta. Ana Carolina, muito obrigado pelo seu comentário, parabéns pela live, conheço a equipe que organiza, eles são show, fazendo bonito, eu sempre adorei. E o Alemão Júnior escreveu um texto aqui, eu vou ler uma parte, e aí a gente entra para falar rapidinho sobre Instagram e Stories, novos formatos. Ao fortalecer o Instagram, disponibilizando o postar também no Face, as pessoas acabam colocando a mesma mensagem nas duas. E aí ele continua, eu acho que isso é um ponto importante, que está muito no início lá da nossa conversa, quando marcas, às vezes você não fazia a compreensão de que uma plataforma tem uma linguagem, tem uma pegada e precisa de um conteúdo específico, então isso também é muito, muito importante, mudou. E aí o Camilo Estrada entra num ponto que as pessoas perguntaram muito aqui, que é sobre monetização. Seria muito arriscado trabalhar para tentar que a monetização venha da audiência e não das marcas? Não, esse é o modelo, desculpa te interromper, E mas aí, é uma e aí é um possibilidade. ponto, e esse é um ponto, eu acho que vocês ouvem muito questionamento sobre isso, né, Dana? A gente ouve e a gente, quando trabalha com alguns tipos de criadores que, por exemplo, até como o Quebrando Tabu, né? O Quebrando Tabu, Gui falou, ele hoje vive, até por estar numa plataforma que não é monetizada, de doações de ONGs, de, enfim, associações internacionais que querem falar sobre direitos humanos, que defendem isso, enfim. Então, uma das possibilidades poderia, por exemplo, fazer assinatura do conteúdo, ter um conteúdo que seja exclusivo para ele, mas eu acho que não dá para esquecer da comunidade que você criou. Então, assim, acho que a comunidade pode te fortalecer, mas você não pode... Por que eu falo isso? Porque a gente já viu aqui também criadores que começaram fazendo seus vídeos lá no YouTube e aí abriram uma empresa e aí começaram a usar o seu canal para vender. Mas assim, vender, marketing digital, aquela coisa, compre. E aí a comunidade está indo embora. E aí ele está desesperado do tipo, o que eu faço para me reconectar com a minha audiência? Então, assim, acho que tem que, de novo, parar, olhar o que deu, o que não está funcionando e se reencontrar ali, porque você tinha um valor que você entregava, né? Então, a Bia tem um exercício que ela propõe sempre, que é de você escolher um criador que seja uma referência para você e você identificar o que ele te entrega, qual é o valor que ele te entrega, né? Quais são os diferenciais desse criador, por que você assiste ele e não tantos outros, e aí você olhar para você como criador e buscar entender quais são os seus diferenciais e que valor você está querendo entregar, porque ela dá um exemplo de uma creator que fala sobre cabelos cacheados, e ela fala lá sobre cabelo cacheado, mas quando você entrevista eventualmente alguém que segue, alguém da comunidade dela, ela não diz que ela está falando sobre a dica para deixar meu cabelo mais bonito, ela está me entregando autoestima, ela está me entregando empoderamento sobre o meu cabelo que por tanto tempo eu tive que alisar ou eu tive que seguir determinados padrões. Então é disso que a gente está falando, que valor você quer gerar, que valor você quer entregar. Até eu sugiro que vocês façam também isso aí, troquem com outras pessoas, questionem a comunidade se é isso que eles estão vendo no momento que você produz e entrega o seu conteúdo. Acho que é muito importante destacar isso, acho que focar na comunidade. Eu acho que assim, tudo que a gente está falando aqui tem muito a ver com comunidade, a galera que começou a dar os primeiros likes ali para você, eu acho que meio que a razão de ser de muita gente que começou a produzir conteúdo. Né? E tem com criadores que tem o Patreon, que são formas de financiamento, a pessoa consegue dar uma assinatura, né? Isso. Para a pessoa continuar produzindo aquele conteúdo. Rapidinho, Eldo Gomes participou bastante com a gente, muito obrigado. O Robson também, a galera muito ativa hoje. Não consegui ler todos os comentários do Eldo, mas muito obrigado. E o pessoal falou muito de Instagram, o pessoal falou de Stories. E aí a gente falava antes do Musical.ly. A gente falou do Vero, que está aí bombando também. Novas plataformas e essa ansiedade. Preciso estar, não preciso estar, testo, não testo. Como que a gente lida com isso? Como que os creators lidam com essa questão de quando usar ou não usar ou usar? Eu tenho um entendimento de que é muito mais fácil quando a gente tem uma receita.
né? Então, assim, como eu faço determinado bolo, a receita tá ali, é mais fácil de reproduzir. Acho que isso não acontece no ambiente digital, é super difícil ter uma receita. E a receita, ela fala sobre você seguir o que todo mundo segue. Quando a gente pensa num chefe, fazendo essa analogia com a comida, o que tem no diferencial do chefe? O tempero que ele coloca, a forma como ele se propõe a cozinhar. Então, assim, a minha visão é de que não tem receita. Então, se não tem receita, a gente vai ter que testar. E não é uma visão minha, na verdade, é uma visão que a gente foi lá para a Vidicon e vários momentos, tanto criadores quanto marcas, estavam dizendo teste, teste, teste. Então, assim, vai lá, vê se funciona para você e para sua comunidade, ou daqui a pouco você vai conquistar um público completamente diferente dentro de uma outra plataforma. O que não dá é o que a pessoa que você falou aí antes citou, que é produzir o mesmo conteúdo para todas as plataformas. Simplesmente fazer um corte, porque no Insta tem que ter 30 segundos, ou tem que ter 1 minuto. Alemão Júnior. E eu vou botar o mesmo vídeo que estava no... Não dá. Daí não funciona, porque são linguagens completamente diferentes. Então, isso eu acho que é a parte mais fácil, se é que a gente pode dizer assim. Então, não dá para fazer. É só testando, tem que ir lá e ver se funciona. Muitas vezes eu vi criadores que não vou para tal plataforma agora, e aí uma hora não teve jeito, teve que fazer. Então, assim, por isso que a gente diz aqui que a profissão de creator é mandatório ser workaholic, porque você está o tempo inteiro produzindo, as suas férias são o seu próprio conteúdo, né? Então, assim, por isso que tem toda essa história de burnout. Entende que é assim, tá tudo junto, misturado. O burnout dá um assunto à parte, né, gente? Total, lidar com as críticas, com os haters é outra. A Maria Carol Mello, ela comentou aqui sobre a relação das marcas e nichos. Maria, a gente falou um pouquinho antes sobre isso, a questão dos micro-influenciadores. E para terminar, o Bruno Muniz, Dani, se eu já tiver um objetivo do meu conteúdo, como devo monitorar? Devo utilizar uma ou duas métricas, ou várias? Você também falou um pouquinho sobre isso, né, Dani? Sobre a composição. Mas ele é marca ou ele é creator? Não entendi. Dani, se eu já tiver um objetivo do meu conteúdo, aqui não está claro se ele é marca ou creator. Fica então, eu acho que é importante a customização, né? Entender Vai ter que olhar, olha os teus dados e ver o que eles te trazem, de insights, entendeu? E a partir daí você vai testando. Tenta isolar os fatores e ver o que vem de resposta. Assim, é um pouco isso. E eu não sei, a gente está acabando? Acabou. Eu queria propor... Praticamente acabou. Eu queria sugerir fazer um exercício com vocês, deixar assim eu já tinha citado um que a Bia faz, mas tem um que a gente costuma fazer aqui no IPix com a galera que está no Creators Boost, então é bem focado no criador. Que você se imagine, assim, o que é o sucesso para você, né? Então... É chegar nos 100 mil, é chegar nos 5 mil, não sei. Você define aí o que é para você esse sucesso, né? E aí vamos supor que você alcançou isso e que você vai ter uma festa para celebrar esse grande momento para você, a sua primeira grande conquista, e que você vai ter pessoas lá queridas para você, que fizeram parte da tua história e que essas pessoas vão poder te homenagear, né? Então que você pense um pouquinho que discurso você gostaria de ouvir dessas pessoas. E aí faz isso, lê, concentra aí. Mas eu queria te perguntar o que você está fazendo para você chegar nessa festa, para você ouvir esses depoimentos dessas pessoas. Porque, de novo, tudo é sobre planejamento, sobre a gente fazer acontecer e não depender de plataforma e de ninguém mais. Só a gente pode. É isso? É isso, que surpresa foi essa no final? Ai, que bonito! Eu adoro fazer esse exercício. Você guardou um easter egg aqui. Ele é profundo, esse exercício. Assim, quando a gente faz ele... o ideal seria a pessoa ler o seu discurso, que elas se emocionam muito porque nada mais é do que a gente falar de reconhecimento, né? Do que a gente espera com os trabalhos que a gente faz. Então tem um tempo da pessoa se sentir homenageada, mas depois a gente pergunta, mas e aí, né? E aí cai a ficha de que gente tem que fazer pela gente, assim. Parece meio que um finalzinho, assim, de autoajuda, mas não é, assim. Eu acho que pra mim é muito isso. Mas é interessante esse final, porque, no fim, a gente está falando... A gente fala de métricas, de profissionalismo, de monetização,
de planejamento que você pegou muito, mas tem uma coisa, a gente falou de paixão, a gente falou de comunidade, a gente falou de verdade, a gente falou de valores, a gente falou de pautas, pessoas. Eu acho que isso resume muito esse contexto. Foi muito legal esse olhar humano. Dani, muito obrigado. Eu que agradeço. Isaac. Obrigado a vocês que ficaram até agora, que mandaram muitas perguntas, são muitas perguntas. Eu vou tentar olhar depois todas e Ótimo, responder sobre as agradece. ferramentas, dar os links dos vídeos, etc. aí que eu citei. Muito obrigada. É isso, Dani, muito obrigado. Essa live vai estar disponível no YouTube depois. Vamos, para quem quiser assistir na íntegra, tudo junto, antes da queda da primeira parte. E sigam a gente nas redes sociais. E semana que vem voltamos com live, mas não aqui do Brasil. Exatamente, Olha. a partir da semana que vem é SXSW. Estamos preparando uma cobertura super especial para vocês. Vai ter live, stories, tudo que você pode imaginar. Então fica ligado, muita tendência, muita inovação. E a gente volta de lá com lives diárias, né? Exatamente. Fiquem de olho. E é isso, gente. Muito obrigado e muito obrigado pela interação. Tchau. Tchau.